Boa noite, eu sou a Fernanda Nicola. E eu sou o Gabriel Correia, e este é mais um PUC no Ar. O programa de hoje vai abordar as manifestações dos jovens brasileiros em 3 diferentes épocas, na ditadura militar, na redemocratização e nos dias de hoje. E para começar, vamos voltar no tempo, mais precisamente para a década de 60. Caminhando e cantando e seguindo a canção. O país atravessava uma profunda agitação política, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Em 1961, assumiu seu vice, João Goulart. O estopim para o golpe militar aconteceu em março de 1964, quando Jango defendeu as reformas de base que desagradaram setores do exército e da elite política da época. A mobilização desses setores culminou na tomada do poder pelos militares, em 31 de março do mesmo mês. Os 21 anos de ditadura foram marcados por inúmeras mobilizações entre os jovens. O professor doutor de Ciências Políticas Rafael Cortes traçou um panorama dessa atuação dos jovens. Você tem esses 3 momentos citados, você tem contextos do ponto de vista da consolidação de um regime democrático completamente distintos. Então, o primeiro momento, a luta em favor da democracia é feita num contexto de regime autoritário, então é de restrição de liberdades individuais, de direitos políticos, e essa restrição explica um pouco o caráter da movimentação política como um todo, em particular dos jovens. Então, acho que o que muda nesses 3 fases é o contexto. A primeira das coisas, num contexto de restrição de direitos, há uma chance maior de você pegar, ter luta armada, ter um outro tipo de participação que para garantir a preservação da democracia, mais por meios alternativos, por meio de restrição de liberdades. O segundo momento é um momento, digamos, de transição para a democracia. A Constituição de 88 pode ser tomada como um marco, foram definidas as regras do jogo da nova etapa democrática brasileira. A eleição do Collor, o primeiro governo eleito democraticamente, você tem então ainda um questionamento se a democracia brasileira estava preparada para durar. Então, a sociedade brasileira, boa parte dos eleitores, nunca tinham votado para presidente, ainda não tinham uma experiência de viver em democracia. Então, aí o protesto em função de uma crise política, de um escândalo de corrupção que atingiu a presidência, o coração do sistema, isso gerou uma movimentação política dos jovens, só que agora de outra natureza, em boa parte dessa outra natureza, porque era um contexto diferente. E o terceiro momento hoje é um momento que a democracia já tem aí uma certa longevidade, os indivíduos eleitores já estão minimamente acostumados a tratar delas e, portanto, você tem um outro contexto. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Com o fim da ditadura militar em 1985, o Colégio Eleitoral escolheu o deputado Tancredo Neves como o novo presidente da República. Porém, Tancredo faleceu antes de assumir. Com isso, tomou posse o vice-presidente José Sarney. As primeiras eleições democráticas para a presidência da República ocorreram em 1989 e elegeram Fernando Collor de Mello. A era Collor foi marcada pelo aprofundamento da crise econômica deixada por Sarney. Mais tarde, com o confisco das poupanças e o surgimento de escândalos de corrupção, manifestações surgiram por todo o país. Estudantes organizaram diversas passeatas pedindo o impeachment do presidente, movimento conhecido como os Caras Pintadas. Cecília Lotufo foi uma das jovens que participou desse protesto. Ela nos contou sobre a experiência naquela época. Bom, naquele contexto eu tinha 17 anos de idade, estudava no colégio que chama Oswald de Andrade, um colégio também bem ativista, Eu tenho pais também engajados politicamente falando. Então, a questão de ter um presidente corrupto, eleito de forma também duvidosa, me pegou muito forte.
Então, eu descobri que ia ter um evento, uma manifestação de estudantes, um encontro lá no MASP, e eu achei que fazia sentido ir, né, participar desse evento, e chamei o colégio a participar disso, né? A princípio eu conversei com os diretores do colégio, eles falaram, não, isso aí, esse encontro vai ser no período escolar, no meio da aula, então, a princípio eles falaram, não dá para todo mundo ir para essa manifestação. Aí eu perguntei, mas se todo mundo for e não tiver ninguém aqui no dia da aula, não tiver nenhum aluno, o que acontece? Todo mundo leva faltas? Não. Se todo mundo for, aí a gente não tem o que fazer. Então, eu resolvi chamar o colégio inteiro, convocar o colégio inteiro, passei de classe em classe. Falei, gente, vamos lá, manifestação importante, a gente precisa se expressar, né? É um momento da gente direcionar um pouco, né, o destino do país de acordo com o que a gente acredita. E ainda eu falei, bom, quem não quiser ir não vem na escola, porque daí não prejudica os demais, né? No final das contas, foi super legal, foi uma galera do colégio, foi bastante gente. Cheguei naquela vibração, né, de estar fazendo alguma coisa pelo mundo. É uma energia muito boa isso, né? E aí lá me deu uma vontade de expressar, de falar mais alto. E daí eu resolvi escrever com um batom, né? Escrevi fora no meu rosto. E continuei lá, né? Tinha aqueles gritos, aqueles comandos, né? O povo unido jamais será vencido. Eram coisas muito fortes e muito legais, né? De viver. E aí eu num dado momento lá, fui questionada por um fotógrafo lá da Folha de São Paulo. Ele disse que tinha tirado uma foto minha e que queria saber meu nome, de onde eu vim, enfim, por que eu estava lá, né? Aí no dia seguinte saiu na primeira página da Folha essa foto. Nesse contexto, essa foi o primeiro encontro de estudantes, né? Não tinha tido nenhuma outra manifestação antes. Então, foi a primeira notícia sobre uma manifestação contra o Collor. Começaram a ter outras manifestações depois, e essas outras manifestações também acabaram aderindo pela questão de pintar o rosto, né? Então, virou uma marca do movimento, virou os caras pintados, né? O movimento pelo impeachment do Collor. De 92 para cá, a maneira dos jovens se manifestarem mudou de caráter. Sobre isso, conclui o professor Rafael Cortes. Os jovens tendem a participar menos. A gente tem outros fenômenos que mostram que pode estar mudando. Por exemplo, você tem as sinalizações primeiras sobre a transição política no Egito, que foi um movimento muito mais gerado por jovens, por indivíduos que tiveram acesso à escolaridade ou acesso à tecnologia de informação e estão conseguindo se mobilizar de forma mais significativa. Em geral, você tem uma associação na Europa, por exemplo, de maior escolaridade, maior participação. Mas não é necessariamente verdade. O fato é que eles sabem muito pouco, a ciência política sabe muito pouco do que leva os indivíduos a participar. Tem várias possibilidades. Uma é a questão da escolaridade, outra é a questão da proximidade do centro desses jovens. Então, essas são as possíveis explicações. Eu acho que a gente tem um momento em que a gente tem instituições consolidadas e pleno funcionamento, mas você tem uma pouca confiança por parte do grosso do eleitorado em relação a essas instituições, em relação aos partidos, ao Congresso, enfim, você vê pesquisas dizendo que, especialmente nas novas democracias, uma insatisfação grande, mas essa insatisfação grande não se transforma em contestação mais significativa. Eu acho que a gente precisa criar esses mecanismos de ação coletiva, né, que não é trivial, e esse exemplo de participação é muito pequeno mesmo. As necessidades, os mecanismos de coordenação são muito grandes. Então, participação política não é natural. O meu ponto é, a participação política não é fabricada, ela é produzida, seja por lideranças da sociedade, seja por lideranças políticas.
Essa foi mais uma produção de Fernanda Nicola, Gabriel Maciel, Luciana Fadon, Rafael Carneiro da Cunha e Raul Galhardi.